Vamos entender o que é o Evangelho por meio dessa passagem. A Bíblia diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Obrigado. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado, limpo da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém? Você pode orar pela minha vida e eu pela sua? Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por sua boa palavra. Nós queremos, ó Deus, não apenas entender, a gente deseja encarnar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho segundo Jesus, não o Evangelho segundo a denominação, segundo o líder, segundo qualquer outro tipo de pensamento humano, mas o Evangelho segundo o Senhor, segundo o Cristo de Deus, segundo aquele que é o dono da mensagem. Então, em nome de Jesus, que a gente se curve diante do seu Evangelho essa noite por meio desta passagem, em nome de Jesus. Amém. Lepra. Lepra. Hoje mais conhecida como hanseníase, não é? Interessante, a gente vem aqui para o púlpito, tem um papelzinho aqui, tem uma cartilha a ser lida, e a gente fica lembrando de algumas coisas em meio aqui às nossas leituras e reflexões. Alguém aqui, eu sei que é uma pergunta meio constrangedora, mas eu não vejo muito problema, não. Alguém aqui já fez um exame de hanseníase alguma vez? Alguém já fez? Olha, pastor, apareceu uma mancha no meu braço, na minha pele, e então a dermatologista me indicou fazer o exame de hanseníase. Alguém aqui já fez? Ninguém não? Então eu vou confessar, eu já fiz. Não era não, viu, meus irmãos? Não tem problema em me abraçar, me tocar, apertar minha mão. Irmãos, que você nunca faça um exame daquele. É terrível. Então, somente depois, pessoalmente, para eu te explicar como funciona e como é dolorido. Bem, na antiguidade, a lepra, hoje mais conhecida como hanseníase, era tida como a doença mais terrível de todas. A mais terrível doença, a mais terrível enfermidade de todas. Um estudioso da doença afirmou o seguinte, olha aqui. Nenhuma outra enfermidade converte o ser humano em uma ruína tão total e horrível à vista e durante tanto tempo como a lepra. Essa é uma declaração de um estudioso da doença. Observem vocês, por favor, caminhem comigo, porque antes de tratar do texto lido, deixe-me apresentar a vocês as consequências físicas, religiosas e sociais da lepra. As consequências físicas, sociais e religiosas na vida de alguém que era um leproso, que viveu ali no primeiro século, principalmente pensando no contexto judaico. Como era a vida de um leproso? Como era a vida dessas pessoas do tempo de Jesus? Primeiro, falemos das consequências físicas. Bem, a lepra pode começar com a perda da sensibilidade em alguma parte do corpo. Pouco a pouco os músculos do corpo se desintegram, se desfazem. Surgem úlceras nas mãos, nos pés e a perda progressiva de ambos os dedos. Perde-se a voz, a respiração se torna difícil. A doença maltrata, judia o doente por um período de 9 anos. Ao final dos quais se perde a razão, o doente entra em coma e finalmente ele morre. Consequências físicas, consequências religiosas. A lepra era uma doença vista pela sociedade judaica como uma punição de Deus.
Quer ver um exemplo aqui? Vocês se lembram do rei chamado Uzias? Ele reinou em Israel, foi um rei próspero no seu governo, mas ao final se tornou orgulhoso e no seu orgulho assumiu uma competência que não era dele e o juízo de Deus veio sobre ele como uma lepra. A lepra se manifestou no seu corpo. Por conta dessas passagens, desses eventos bíblicos e também de uma compreensão religiosa daquele tempo, entendia-se então que a lepra era uma praga de Deus. Está leproso? Deus está te julgando. Está leproso? É uma praga de Deus. Está leproso? Você fez alguma coisa e a maldição de Deus chegou na sua vida em forma de lepra. Era a compreensão religiosa que se tinha. Dessa forma, os leprosos eram vistos como pessoas amaldiçoadas. Passou um leproso, ali vai um amaldiçoado. Passou uma leprosa, ali vai uma amaldiçoada. Era grande o preconceito religioso para com os leprosos. Olha, o leproso era proibido de entrar no templo para adoração. E quanto à sinagoga, a sinagoga eram pequenas igrejas judaicas espalhadas no mundo, e o leproso ele também não podia entrar na sinagoga. O que se fazia com os leprosos? Havia uma pequena habitação, ok? Uma pequena habitação isolada do espaço principal, e o leproso ficava ali para ouvir o culto, não era para ver nem assistir. O leproso apenas tinha o direito de ouvir o culto, em uma sala à parte. Consequências sociais. Pelo fato da lepra ser uma doença altamente contagiosa, com evolução crônica, a ponto de ser transmitida pelo ar, todo leproso da antiguidade era retirado do convívio social. Olha o que diz o texto bíblico aí, de Levítico, no capítulo 13, verso 45, para vocês terem uma ideia o que a lei previa a respeito do leproso. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Levítico capítulo 13, verso 45. Pronto, o leproso foi identificado. O que deve ser feito com ele? Em primeiro lugar, ele deve sair do convívio social, ele deve sair da cidade e ir para um local destinado exclusivamente a leprosos, o leprosário da cidade. Esses locais, muitas vezes, irmãos, eles viviam, esses espaços, eles apresentavam condições deploráveis e subhumanas. O leproso deveria se vestir de uma única roupa, uma roupa que identificava ele como leproso. Bem, uma outra coisa é que o leproso, enquanto caminhava, olha que coisa terrível, o leproso enquanto caminhava, enquanto circulava na cidade, enquanto circulava em algum ambiente, ele deveria gritar: impuro, impuro. Imagine você a vergonha. O camarada já vive um desprezo religioso. A pessoa já vive a desgraça, a dor de uma doença terrível. E em meio a esse preconceito social, a essa exclusão social, ele deveria ainda sair pela cidade gritando que ele era um leproso, que ele era um impuro. Algo absolutamente desumano. Agora, escute isso. Alguns estudiosos chegam a afirmar que os leprosos também carregavam sinos pendurados ao pescoço. Porque se havia alguma dificuldade de identificar o leproso pelo grito, então pelo sino se identificaria que ali vai alguém tomado de lepra. Algo muito parecido com o trato com animais, né? Bem, uma distância de 50 metros deveria ser mantida dos leprosos. Que situação. Diante de todo esse relato, o que a gente pode afirmar? Que estamos diante de uma doença que judiava lentamente do ser humano.
Uma doença que judiava fisicamente, lentamente do ser humano por um período de 9 anos. Matava lentamente. Mas também estamos diante de uma doença que maltratava o ser humano religiosamente, pois os tais eram considerados ou vistos como amaldiçoados de Deus. Era também uma doença que maltratava socialmente, pois grande era o preconceito e era a exclusão. É um homem desse que chega diante de Jesus, glória. É um homem com esse contexto físico, é um homem com esse contexto religioso, é esse homem com esse contexto social que se aproxima de Jesus logo após a sua grande pregação no Sermão do Monte. É esse homem com essa história, é esse homem com esse currículo, é esse homem com essa vida que chega diante do Cristo. É esse homem leproso que vivia em tão cruel contexto social, religioso e físico que se aproxima de Jesus. É esse homem. Irmãos, por tudo que já sabemos a respeito dessa doença, por tudo que já sabemos agora a respeito da lepra e o que a lei previa para os leprosos, deixa eu te falar uma coisa. É encantador a forma que Jesus trata esse homem. Pelo que tudo que sabemos a respeito da doença, altamente contagiosa, tudo que sabemos a respeito da lei, um amaldiçoado de Deus, tudo aquilo que sabemos a respeito do tratamento social, então eu repito, é encantador, é deslumbrante, é admirador o gesto de Jesus para com aquele leproso. Você pode dizer assim, pastor, mas uma passagem tão curta, como é que a gente pode perceber que Jesus foi alguém tão diferenciado no seu trato com aquele homem? Porque o texto simplesmente diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou nele. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. A lei dizia, sabe o que, Davino? Não toque. A lei dizia, Ed, mantenha a distância. Mas Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Como interpretar esse gesto? Como interpretar essa ação de Jesus, senão como pura compaixão? Como interpretar algo aparentemente tão insignificante, mas quando a gente entende o contexto do doente, o contexto social, o contexto religioso, a gente pensa assim, peraí, Jesus tocou? Olha o que Marcos declara a respeito dessa mesma passagem. Marcos diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Movido de quê, meus irmãos? De grande compaixão. Não são poucos os relatos bíblicos onde Jesus aparece sendo declarado a respeito dele, que ele foi movido de grande, de íntima compaixão. Repito, a lei dizia não toque, a sociedade dizia mantenha a distância, mas Jesus, estendendo a mão, tocou. Todos sabiam do risco de infecção, todos sabiam que a doença era altamente contagiosa, mas Jesus, estendendo a mão, tocou nele. A lei de Jesus não era a lei de Moisés. A lei de Jesus não era a lei dos homens. A lei de Jesus não era a lei social que marcava o seu tempo. A lei de Jesus era a lei da compaixão. Eu vou repetir. A lei de Jesus, acima da lei de Moisés, era a lei da compaixão. Meus irmãos, a compaixão, dentre outras definições, a compaixão é a capacidade de ser tocado pela dor do outro. Eu vou repetir. Compaixão é a capacidade de ser tocado pela dor do outro. Alguém está sofrendo, aquilo mexeu com você? Então começamos um princípio de compaixão no coração de alguém. A dificuldade alheia, o sofrimento alheio, o contexto de dor alheia mexeu com você.
Então ali inicia-se um processo de compaixão na alma humana. Ei, compaixão é também a capacidade de ser tocado pela dor do outro. Jesus olhou para aquele homem e foi tocado por sua história de sofrimento. Jesus olhou para aquele homem e conhecendo todas as coisas, ele viu as dores físicas, ele viu as dores religiosas, ele viu as dores sociais, ele viu as dores daquele homem. Jesus foi tocado e por isso tocou. Eu vou repetir. Jesus foi tocado pela dor daquele homem e por isso tocou nele. Olha, sabe o que eu penso a respeito da compaixão? A compaixão não é mero sentimentalismo. A compaixão não é apenas dó. A compaixão não é apenas um sentimento que fica na alma. Eu entendo que a compaixão, ela começa como um sentimento, mas a compaixão verdadeira, ela alcança a ponta dos nossos dedos. Ei, sentir compaixão e não fazer nada é sentimentalismo. Você achar que você foi tocado pela compaixão, mas essa compaixão apenas deixou você sentido e você não foi movido na direção do outro, me perdoe, mas essa não é a compaixão verdadeira, porque a compaixão verdadeira, ela me leva a tocar, ela me leva a agir, ela me mobiliza na direção da pessoa que sofre. Jesus foi tocado e por isso ele toca. Quem é movido de compaixão toca. Toca doando, toca abraçando, toca ouvindo. Quem é tomado de compaixão, materializa ações de compaixão e de graça. Eu vou concluir, meus irmãos, a mensagem. Eu penso que aquele homem leproso se aproximou de Jesus com duas certezas. Primeira, Jesus tem poder para me curar desse mal. Essa enfermidade é tida como uma enfermidade incurável, mas Jesus tem poder. Ele se aproximou de Jesus com essa convicção: Jesus tem poder, Ele tem poder para me curar. Ele se aproximou com essa convicção. A outra convicção, eu quero que você acolha essa convicção. Alguém poderia ter dito: mas você é um leproso. Tudo bem, ele pode ter poder para lhe curar, mas você é um leproso. Aí o leproso respondeu assim: a minha segunda convicção é que ele tem compaixão suficiente para me acolher. A primeira certeza do leproso: eu tenho convicção, eu tenho fé, que Jesus tem poder suficiente para me curar, mas eu também tenho convicção de que Ele tem compaixão suficiente para me acolher. Ele tem poder para curar, Ele tem compaixão para me acolher. Aquele leproso deveria permanecer distante de Jesus por uma distância segura de 50 metros. Ele deveria se manter distante por conta da sua enfermidade. Mas ele quebrou a regra social, ele quebrou a regra da lei e se aproximou de Jesus confiando não apenas no seu poder, mas confiando na sua compaixão. Aproximou-se de Jesus confiando na sua compaixão acolhedora. Eu vou até ele porque ele não tem apenas poder suficiente, ele tem compaixão suficiente. Vamos pensar na PIB de Medeiros Neto agora, meus irmãos. Vamos pensar na PIB de Medeiros Neto. Será que as pessoas socialmente excluídas dessa cidade, elas podem se aproximar de nós com essas duas certezas? Será que as pessoas em dificuldade dessa cidade podem se aproximar de nós com essas duas certezas? Será que elas podem se aproximar do pastor dessa igreja com essas duas certezas? Será que elas podem se aproximar da diretoria dessa igreja com essas duas convicções? Será que elas podem aproximar da liderança dessa igreja, da membresia dessa igreja, dos congregados dessa igreja com essas duas convicções? Eu vou lá. Eu vou até os crentes da PIB de Medeiros Neto,
porque eles têm capacidade suficiente para me socorrer, eu vou lá. Eles têm capacidade para me socorrer, eles têm recursos para me socorrer, sejam eles financeiros ou não. Será que a pessoa também pode se aproximar com a outra compreensão? Eu vou até os crentes da PIB de Medeiros Neto, porque eles têm compaixão suficiente para me acolher. Será que as pessoas elas podem se aproximar de nós com essas duas convicções? Eu vou lá, porque eles têm capacidade. Eu vou lá, porque eles têm compaixão. Quando aquele homem foi tocado por Jesus, ele não sentiu apenas o poder da presença curadora de Deus, ele sentiu amor e compaixão. Júnior, Alana, quem mais aqui que eu conheço o nome aqui? Edileuza, Zé Carlos, Ua, Ana. Aquele homem, eu fico imaginando a seguinte situação: há quanto tempo aquele homem não recebia um toque? Sabe qual é o toque que aquele homem recebia, Glória? O toque das pedradas, Fernanda. Sim, porque os leprosos, quando eles se aproximavam das pessoas nas cidades, eram arremessadas pedras sobre eles. O único toque que aquele homem recebia era o toque do preconceito, era o toque da exclusão, era o toque das pedras. Agora, depois de tantos anos, vem alguém diante daquele homem e o toca. Mas agora é com compaixão, agora é com graça, agora é com amor, agora é com gentileza, agora é com generosidade. E quando Jesus toca, eu fico pensando no escândalo religioso, social, que marcava ali a multidão que via aquilo. Nossa, ele se aproximou do discípulo e tocou. É isso mesmo. Quando a igreja toca os excluídos, ela gera escândalo. Ela começa a ser acusada de todos os nomes. Meus irmãos, há quanto tempo aquele homem não era tocado com gentileza e compaixão por alguém? Ter um coração cheio de compaixão é evidência de uma genuína experiência com Deus. Vou repetir, Erlon. Ter um coração cheio de compaixão é evidência de uma genuína experiência com Deus. É evidência de que, de fato, nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Me pergunte essa noite, pastor, o que é o Evangelho segundo Jesus? Me pergunte, pastor, o que é o Evangelho segundo Jesus? Eu te respondo, o Evangelho segundo Jesus é a mensagem e é uma vida marcada de compaixão. É isso. Tem muita gente esperando um ouvido compassivo, uma mão compassiva, um coração compassivo. Vivemos em dias de muitos ódios, preconceitos, muito egoísmo. E o convite de Jesus é: sejam dominados pela compaixão. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero convidar você a encarnar, não apenas um entendimento, não apenas um ensino. Eu quero você disposto a encarnar um estilo de vida compassivo. Para isso, todo orgulho precisa ser colocado de lado. Toda presunção precisa ser colocada de lado. Toda altivez precisa cair por terra, para que o espírito humilde de Jesus alcance as nossas vidas e que o nosso olhar para o outro seja esse olhar misericordioso. Oh Senhor, eu estou aqui, leproso, não poderia me aproximar diante de Ti, são 50 metros, diz a lei, mas eu estou aqui confiando no Seu poder, Jesus, mas eu estou aqui confiando na Sua compaixão. Se quiseres, pode me purificar agora,
eu não suporto mais. É muita dor no corpo, mas também é muita dor na alma, porque a lei e a lei dos homens me maltratam. Se quiseres, pode me purificar. E Jesus não apenas disse, Ele toca. Porque o evangelho de Jesus é o evangelho da compaixão. Que Deus nos abençoe.